Jesus, manso e humilde de coração. Se você pode, querido, você que está em casa, você que está aqui nessa igreja, feche um minuto os seus olhos, abra o seu coração. Eu queria convidar você a orar antes de ouvirmos a palavra. Jesus, nós te honramos nessa noite, nós dobramos nosso coração, um sinal de respeito, a tua palavra. Nessa noite nós buscamos, não aquilo que as nossas expectativas humanas nos faz buscar, mas nós queremos apenas aquilo que o Senhor reservou para nós. A Bíblia disse que muitos encontros de Jesus ressuscitado, os discípulos estavam com tanto medo, que estavam trancados, mas quando Jesus chegou, Ele soprou o Espírito Santo, e aquele lugar ficou cheio da manifestação de Deus, a tal ponto que libertou aqueles discípulos do medo. Eles saíram daquele quartinho e foram para Galileia. Deus, o que nós pedimos com toda a humildade é que o Senhor nos conceda essa mesma graça. Liberta-nos, sopra sobre nós o teu Espírito Santo, porque nós queremos viver uma experiência nova, uma experiência de ressuscitados. E aí eu quero fazer esse pedido. Põe a mão no teu peito, na altura do teu peito, e diga: obrigado, Senhor, porque eu já recebo agora uma porção desse amor, uma porção do teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, queridos, ontem Padre Jones me parou para contar um testemunho de um cerco de Jericó. E ele disse: olha, uma pessoa me parou e contou esse testemunho, e foi falando, e no meu coração só veio uma única certeza: essas muralhas só existem aqui para nos lembrar que é tempo de luta, é tempo de batalha, e porque nós lutamos e batalhamos, esse também é um tempo de muitas vitórias, esse também é um tempo de muitas graças. Você já parou para perceber que todo o cerco de Jericó traz para uma igreja, muito mais do que um avivamento, traz para a igreja muitas graças, muitos milagres? Por quê? Porque é um tempo onde nós fazemos uma campanha de oração, onde nós nos colocamos em adoração, onde a gente vai buscar Deus de verdade. O que a Bíblia hoje contou para mim, para a senhora, para cada um de nós? A história de Estevão, na primeira leitura, que foi um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia disse que os milagres que Estevão fazia eram tão grandes que as pessoas ficavam perturbadas. Mas eu nunca vi a Bíblia contar uma coisa que contou hoje. A Bíblia disse que Estevão discutia, mas ele era inabalável. Estevão discutia com as pessoas, mas porque ele era cheio do Espírito Santo, ele era inabalável e ninguém ganhava de Estevão. Sabe, hoje o que Deus quer fazer com cada um de nós, com você que está em casa, é nos chamar a entender por que Estevão era tão inabalável, por que Estevão era tão cheio do Espírito Santo, e porque tudo que ele fazia tinha a marca de Deus. São 3 passos muito simples. O Padre quer ser muito pedagógico, mas muito simples, para que você entenda não só o que a Bíblia quer dizer, mas você entenda o que Deus quer falar com você. Amém, minha gente? Então olha só, primeira coisa, Estevão entendeu o que Jesus fazia. Jesus gastava muito pouco tempo com os problemas, e ele gastava mais tempo com o Pai do céu. E aí eu vou falar isso mais uma vez. Estevão entendeu o que Jesus fazia. E o que Jesus fazia, minha gente? Jesus gastava pouco tempo com o problema, e ele gastava mais tempo com o Pai do céu. Eu não sei se você sabe, mas Jesus era judeu, e todo bom judeu,
ele tem uma vida de oração exemplar. Eu nunca vou me esquecer, quando nós estivemos em Jerusalém, e a gente vai andando, muito mais do que estar lá no templo de Jerusalém, porque a gente vê os judeus toda hora lá, mas uma certa hora, nós estávamos descendo por aquelas ruelas de Jerusalém, e sabe o que o padre viu? Em cima de uma casa, numa laje onde ninguém podia entrar, estava um judeu sozinho lá, prostrado, fazendo oração. É bonito ver um judeu rezando, sabe por quê? Porque ele ora de verdade. Às vezes a gente vem para o cerco de Jericó, às vezes a gente quer orar e dobrar o joelho dentro do quarto, mas por qualquer coisa a gente está se distraindo. Hoje, a gente para fazer um retiro é um custo. Hoje, para você ouvir uma palavra que possa demorar um pouco mais, é um custo. Por quê? Porque as pessoas estão tão mediatizadas, estão tão ocupadas com tantas coisas, e o mundo está fazendo com que a gente seja cada vez mais assim, e nós temos perdido a capacidade de concentração. Pois o judeu não, o judeu ele reza 4 horas no mínimo por dia. Jesus era um bom judeu, e Jesus no mínimo rezava 4 horas por dia, no mínimo. É por isso que a Bíblia disse que ele estava lá, e de repente ele subiu e foi para o monte. Ele estava com os discípulos, curou e foi rezar recolhidamente. Você já parou para perceber? Olhe para o padre. Jesus gastava pouco tempo com as pessoas, e gastava pouco tempo para resolver os problemas, sabe por quê? Porque Jesus gastava muito tempo com o Pai do céu. E Jesus passava pelo caminho, e ele viu uma procissão de enterro, era a viúva de Naim. O que a Bíblia disse que Jesus fez? Ele parou a procissão, levantou a mão, tocou no defunto, o defunto ressuscitou. O que Jesus ficou lá batendo papo, discutindo? Não, a Bíblia diz que Jesus fez isso, ó, saiu. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se o Senhor me dizer uma palavra, pode ir que ele já está curado. E traz o endemoniado, e Jesus, em 1 minuto, Jesus resolveu os problemas. Você já percebeu nisso? Já parou para pensar nisso? Quando você olha para a sua vida, como é que funcionam as coisas? Quanto tempo você está gastando para resolver as situações? Parece que a gente fica um dia inteiro, parece que a gente fica suando, noite sem dormir, porque a gente não consegue resolver aqueles problemas. E aí você vai perguntar a essa criatura: quanto tempo você tem gastado com o Senhor de joelho dobrado? Ah, padre, eu vou naquela missa que é mais rapidinha, sabe? Porque eu não posso demorar muito, sabe? Porque eu tenho que cuidar de fulana de tal. E aí você já foi no cerco de Jericó? Ah, padre, eu não posso, sabe? Porque é muito tarde. E aí no dia seguinte a criatura vai estar lá naquela festa que é mais longe ainda, que é mais tarde ainda. Preste atenção. Nós temos gastado muito tempo para resolver os nossos problemas do nosso jeito, e temos gastado muito pouco tempo com as coisas de Deus, muito pouco tempo com o Pai do céu. Hoje, querido, Deus chega a cada um de nós para lembrar que é o próprio Jesus que ensina, não só a Estevão, mas a cada um de nós. Por que aquele homem tinha poder, minha gente, nas orações, e na vida, e tudo que estava acontecendo? Porque ele tinha intimidade, porque ele gastava tempo com Deus. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, se a gente quer ser inabalável na fé, a gente precisa ter uma marca, e a marca do cristão, ela é visível. Não é uma cruz que ele carrega, não é o terço que ele leva na mão, mas olha para o teu joelho e vê se ele já está marcadinho. Se ele estiver marcadinho, você pode dizer: eu sou um cristão. Se o teu joelho estiver muito bonito, você trata de ter essa marca, porque é cristão todo aquele que gasta tempo com Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: meu querido irmão. Fala alto para ele: meu irmão, para de gastar tempo com os problemas. Fala para ele: para de se consumir tanto. Vai gastar tempo com o Pai do céu. Vai ficar com Deus. Vai se unir ao Senhor, vai dobrar o teu joelho. Olha para o padre, eu quero ser bem claro. Eu preciso ser muito claro com você. Olha, você pode escolher o que você quiser para a sua vida, você pode até escolher e insistir em querer resolver a situação do seu jeito, e faz isso mesmo, mas o que o Pai está dizendo é que você tem que ter o pé no chão, mas o coração no alto, porque se você busca Deus, querido, é diferente. Se você quer resolver do seu jeito, a Bíblia diz: olha, sem mim nada podeis fazer.
Primeiro momento que a gente entende, por que Estevão era inabalável? Porque ele gastava tempo com o Pai. Olha, a gente tem gastado tempo com tantas coisas, é com tanta série, é com tanta mídia social, a gente tem gastado tempo em resolver situações, em buscar dinheiro e fazer e acontecer. Não esquece, 4 horas, no mínimo era o que Jesus gastava com o Pai. Sabe, se isso não toca o seu coração, eu digo que toca o meu. É por isso que eu não posso sair do meu quarto sem orar. E se você tem que acordar mais cedo naquele dia, por um compromisso, e você é capaz de ir para um compromisso, por que você não é capaz de mais cedo ainda, não perder o seu compromisso com o Pai? Sabe, chegou um momento que o cristão de hoje precisa acordar, porque se a gente não reza, a gente se perde. Se o cristão não reza, pode entender isso, a alma se cansa. Primeiro momento, gaste tempo com o que vale a pena, gaste tempo com o Pai do céu. Segundo momento, a maior intenção do demônio é te tirar de combate. Nunca se esqueça disso. O inimigo, ele tem uma intenção, ele não quer fazer com que você se perca. Não, é inocente quem pensa isso. Olha, se você está pensando que o inimigo quer fazer com que você se perca, é mentira. Eu já estou te dizendo, é mentira. Mas o inimigo, ele tem um objetivo claro, ele quer te tirar de combate. Você sabe qual é o objetivo de um atirador numa guerra? Infelizmente a gente está presenciando uma guerra atualmente, mas quando existem 2 trincheiras, em que um país ele disputa com outro, uma terra, uma nação disputa com outra, você sabe qual é o verdadeiro objetivo de um atirador? Não é matar, nunca foi, mas o atirador ele tem um único objetivo, ele quer ferir. Porque se ele fere um, o que ele faz? Ele não tira de combate apenas um, ele tira outro irmão, porque ele precisa sair para resgatar aquele que está ferido, e precisa tirar um ou terceiro, que vai cuidar, de repente são os médicos, né? Então, quando o inimigo, ele ataca, ele não ataca você, querido, para te matar. Você já percebeu na sua casa como é que funciona? O inimigo, ele pega para machucar e para ferir um. Ele não quer destruir, ele não quer matar por inteiro, mas ele tem o objetivo de ferir. Por quê? Assim como na guerra, quando você fere um, o outro soldado ele sai de combate, porque ele precisa cuidar. Um outro soldado sai de combate, porque ele precisa colocar remédio na ferida. Sabe, querido irmão, entenda que a sua vida espiritual depende disso. O inimigo, ele nunca quis te matar, mas perceba que na tua vida, em todos os acontecimentos, o que tem acontecido na história da tua família, no teu trabalho, em tudo que toca a tua dimensão espiritual, é que ele quer desviar você do foco, do combate. E é por isso que com muitas distrações e facilidades a gente deixa de orar, a gente deixa de adorar. E quando o padre está lá, vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor, e tem adoração, e tem vigília, muitas coisas aparecem. O inimigo ele age justamente por quê? Porque um católico que está em ordem de batalha, um católico que é combatente, ele não desanima. Um católico de verdade, ele não para de lutar, ele não sai da presença. Guarde isso no coração. Qual é o objetivo do inimigo? É tirar você da presença de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles pecaram, e aquele jardim de perfeição, o lugar mais perfeito do mundo, foi esvaziado, foi abandonado. Por quê? Porque eles saíram da presença de Deus, e Deus entra no jardim e pergunta: Adão, onde você está? E Adão: eu precisei me esconder do Senhor. Adão e Eva, por conta do pecado, saíram da presença de Deus. O inimigo, querido, ele quer te tirar da presença, ele quer te tirar do combate. Sabe por quê? Porque quando ele fere, ele sabe que quem é ferido não combate. Você já percebeu? A pessoa ferida, ela deixa de combater. Uma pessoa, quando ela é ferida, ela deixa de lutar, ela deixa e começa na vida de oração mesmo, e depois ela deixa de vir à missa, e depois a pastoral, e aí você vai entendendo porque o inimigo foi conduzindo
perseguindo você, e nunca foi aquela pessoa, nunca foi o teu líder, mas sempre foi o inimigo que foi plantando. Por quê? Porque ele sabe que se ele ferir a você, ele vai te tirar de combate. Por que que existe esse muro? Por que que existe esse muro? Porque aquele povo combateu em oração. Você imagina, querido, qual é a maior graça de um cerco de Jericó? É ver a vitória do Senhor sem falar nada. Você vê a vitória de Deus sem discutir. Você vê a vitória de Deus sem esperar que outros homens possam resolver. Josué orou, Josué marchou. Os muros de Jericó caíram. Não foi porque pessoas foram lá empurrar, não, minha gente, presta atenção. Não houve, os anjos não desceram para empurrar, mas eles combateram em oração. Aquele povo podia dizer assim: Josué está maluco? A gente está aqui há 7 dias, já não tem nem o que comer, e a gente tem que marchar, e a gente tem que jejuar, e a gente tem que orar. É por isso que você que está aqui, experimenta, você que vem com fidelidade, você que tem um coração sincero, você experimenta a graça de Deus. E o cerco de Jericó não é brincadeira, mas o cerco de Jericó é combate mesmo. E é por isso que vitórias, bênçãos, graças são derramadas. Eu nunca vi uma igreja que fizesse o cerco de Jericó que não tivesse cura, que não tivesse bênção, que não tivesse graças, portas de emprego, restituição do matrimônio, graças e graças sendo derramadas. Eu me espanto de não ver essa urna transbordando. Amanhã ela tem que estar transbordando, porque ou você entende que cerco de Jericó é batalha e milagres vão vir. Então amanhã, hoje à noite, você já escreve: eu creio, Pai, eu peço, eu oro por isso, minha muralha é essa. Porque qual é o foco do inimigo? Segundo ponto, é te tirar. Ele sabe que se eu ferir, ele vai deixar de combater. Na guerra, ele não mata, mas ele atira para ferir, porque ele quer tirar os irmãos de combate. Na tua pastoral, quantas pessoas feridas foram embora? Elas foram fracas, porque não é contra homens que a gente luta, mas o combate é contra o inimigo. E é por isso que eu quero dizer isso para você. E aí a gente termina a homilia aqui. Qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto foi dito para a gente no evangelho de hoje. A última frase, Jesus diz assim: olha, a obra que você precisa realizar é crer. A obra que você precisa realizar é simplesmente acreditar. Cara, isso é poderoso para a gente. Isso é poderoso e ao mesmo tempo pode nos deixar em dúvida, porque se você não crê numa fé carismática, numa fé que de fato Deus pode tudo, você sempre vai estar numa mornidão espiritual. E a Bíblia diz lá em Apocalipse: seja quente ou seja frio, porque se você for mais ou menos, se você for morno, eu te vomito. Eu não quero isso. O que Deus espera da gente? Que a gente creia, que a gente acredite. E o que é acreditar, minha gente, se não é confiar? Acreditar é igual a confiar. Eu acredito na minha mãe, eu acredito na minha esposa, eu acredito no meu marido, eu acredito nos meus filhos, não é assim? Você acredita em quem você confia, em quem você ama, sabe? Mas eu vou contar um segredo. Sabe o que muita gente, aqui não, mas muita gente lá da Baixada está vivendo? Estão vivendo uma vida sem confiar em Deus. Estão vivendo uma vida confiando apenas em si, na sua disciplina, na sua força. Querida, eu posso dizer para você, são as pessoas mais tristes desse mundo, são as pessoas mais desiludidas desse mundo, porque se a gente não acredita em Deus, a gente se desespera. Se a gente não acredita em Deus, o nosso chão vai faltar em qualquer momento. Então eu quero dizer isso para você. Qual é o terceiro ponto? A tua obra, o que você precisa fazer é apenas crer. Padre, mas como que eu tenho que entender isso? Se eu pudesse te pedir hoje para que você pensasse nas 2 pessoas que você mais ama nesse mundo. Pensa rapidinho aí, não precisa dizer para ninguém, não, você vai pensar e vai guardar. Quais são as duas pessoas que você mais ama nesse mundo? Ok, eu sei que você já sabe. Posso dizer uma coisa? Você é capaz de fazer de tudo para que essa pessoa seja feliz. Sim ou não, minha gente?
Sim ou não? É verdade. Se a vida exigir de você um sacrifício por essa pessoa, eu sei que você vai fazer. Você faz, sabe por quê? Porque você ama. E quando a gente ama alguém, a gente fica triste se a gente ofende essa pessoa. É ou não é, minha gente? A gente fica triste, porque a gente ama e a gente quer que a pessoa viva bem, que seja a pessoa mais feliz do mundo. Mas eu quero dizer isso para você, nessa mesma direção, pense. A gente que consegue ser tão gentil com os seres humanos, com as pessoas às quais amamos, a pergunta que o Padre hoje faz para o teu coração é: você tem conseguido ser gentil para com o Pai do céu? Você tem amado a Deus? Porque a Bíblia diz que a obra, o trabalho que você tem que fazer é crer. E eu posso acreditar em Deus se eu confio em Deus. Eu posso acreditar em Deus se eu amo o Senhor. Sabe, a pandemia, ela trouxe uma experiência muito legal. Muita gente diz assim: padre, a pandemia tirou muita gente da igreja. Sabe o que eu prefiro pensar? A pandemia peneirou. Aquele que era de Deus, querido, permaneceu. Amém, igreja? Aquele que é de Deus, aquele que ama o Senhor, ele ficou fiel. A pandemia só serviu para peneirar e dizer quem é quem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você que ama Deus, você que confia em Deus, você precisa cada vez mais fazer, sabe o que, querido? Eu preciso dizer isso para você: ser firme. Porque a gente está vivendo num mundo de uns cristãos muito frouxos. Um cristão que qualquer coisa desanima. Um cristão que qualquer coisa: padre, hoje eu vou assistir pela televisão. Está em pecado. Está em pecado. O que eu digo? Eu digo logo sempre assim, na tua casa tem internet. Aí a pessoa diz: não, padre, na minha casa tem internet. Eu falei: na internet não falta na casa de ninguém. Aí eu digo: vem cá, se a luz acabar, vai existir conexão e você vai conseguir usar a internet? A pessoa diz logo que não, padre, não dá. Eu falei: como é que você quer ter conexão com Deus se você não vai na missa? Como é que você quer ter conexão com Deus se tu não dobra o joelho, criatura? Como é que você diz que ama Deus? Como é que você diz que se importa com as coisas de Deus se você não gasta tempo com o Senhor? Sabe, hoje Deus te trouxe aqui para que você escute isso. A gente precisa ser combatente. Qual foi o final de Estevão? A morte. Aquele homem era poderoso porque ele gastava tempo com Deus, porque ele sabia que ele precisava combater. E ele sabia que a obra que ele precisava fazer era crer. Sabe, hoje Deus está lembrando isso para você. O trabalho que você precisa fazer é acreditar. Mas não se acredita de uma forma qualquer, ou seja quente, ou seja frio, porque morno não serve para Deus. Isso significa que se há amor dentro de você, há interesse em muito mais do que ser gentil, mas ser fiel com Deus. E eu vou terminar a homilia agora contando uma historinha. E essa história é uma história muito interessante. Estava num grupo de oração, um pregador, e o pregador começava a dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E tinha uma senhorinha bem velhinha sentada no primeiro banco. E aquela mulher diz assim: é verdade, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu a melhor família, obrigado. E o pregador começou a olhar assim para ela, sabe? O pregador conhecia a vida daquela senhora, e aí estava louvando, e aquela senhorinha levantou os braços e disse: obrigado, Senhor, o Senhor me deu uma casa maravilhosa, obrigado pela casa maravilhosa que eu tenho. E o pregador, achando estranho, e cutucou, chamou o irmão do lado: vem cá, a casa daquela senhora não foi a casa que foi embora no deslizamento? Aí o irmão disse assim: foi. Aí vem cá, ela estava louvando a Deus pela família maravilhosa que ela tem, o marido não largou ela, o filho não foi preso, foi ela mesmo. E ele, sem entender nada: louva, minha gente, vamos louvar, vamos louvar. E aquela senhorinha: obrigado, Senhor, pelo meu trabalho tão maravilhoso. E o pregador chamou outro irmão e falou: vem cá, aquela senhora não é diarista, não ganha assim. Ela é diarista. Mas como é que ela faz isso?
Aí por último ele falou: gente, louva de verdade, louva pelo que tu dá no teu coração. E aquela mulher começou a louvar. Eu sei que aquele pregador ficou tão encabulado que ele chamou aquela senhora e disse: minha filha, vem aqui por favor. Você está louvando a Deus pela tua família. O teu marido não foi preso? Foi, sim senhor. O teu marido não te largou? Foi, sim senhor. O teu filho não foi preso? Foi. A tua casa não foi levada? Foi. Você não trabalha como diarista? Trabalho. Como é que você louva por isso tudo? E aquela mulher, com muito carinho, com muita simplicidade no olhar, disse: eu louvo porque eu creio. Eu já vejo a glória de Deus em tudo que eu faço. Eu sei que Deus já está restituindo a minha vida familiar. Eu creio no Deus do impossível, que restabelece o meu lar. Eu sei que Deus nunca vai deixar faltar nada, porque graças a Deus eu tenho força para trabalhar. Então, meu querido, eu preciso louvar e eu preciso agradecer. E é isso que eu quero que você faça agora também. Vamos ficar em pé, queridos irmãos. Deus nos trouxe aqui para avivar a nossa fé. Deus nos trouxe aqui nessa noite para lembrar que Ele é o foco, que eu gaste mais tempo com o Senhor e menos tempo com os problemas. Deus te trouxe, querido, aqui para te lembrar que você não pode deixar de combater, você não pode deixar de lutar, de buscar o Senhor, de vir num grupo de oração, de vir na tua pastoral. Deus quer que você lute, e Deus te trouxe aqui acima de tudo para que você creia. Ainda que o mundo diga nada, ainda que venha a pandemia, você está fiel. Não é uma pandemia que vai dizer que você não é de Deus. Amém, minha gente? Por isso eu quero convidar você a fazer esse gesto com todo carinho. Levante sua mão, feche seus olhos, só isso. Oh Pai, nessa noite nós te agradecemos. Nós te louvamos com uma fé simples daquela senhora. Ela já via que a tua glória, que o teu poder ia nos dar tudo isso, Deus. Nós sabemos e nós acreditamos que o Senhor nos dará tudo no seu tempo. A nossa obra é apenas que creiamos, que não deixemos de combater, que não abandonemos o Senhor jamais. Oh Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos. Feche seus olhos, diga isso nessa noite: eu quero viver algo novo. Que a minha fé vacilante fique para trás. Diga comigo: eu quero viver algo novo. Diga comigo: eu quero viver algo novo. Diga que todo cansaço espiritual vá embora. Eu quero viver algo novo. Que toda enfermidade, que todo o laço do inimigo me deixe, porque eu sou do Senhor. Diga isso: eu quero viver algo novo. Eu preciso viver uma fé de milagres, uma fé que acredita, uma fé que não desanima. Eu preciso crer. O meu serviço, a minha obra é que eu creia. E eu digo isso: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, Deus. E é só isso que nós pedimos. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver algo novo. Vamos cantar do refrão, bem suave, lá do refrão. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Bem suave, solte sua voz. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Solte a sua voz, igreja. Declare, vá. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia!
coração, vá, cante. Fazendo arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Os homens, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Deus. Faz meu coração arder de novo. Toda igreja. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Tá bonito. Vamos juntos. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Deus. Faz meu coração arder de novo. Todo medo, toda ansiedade, toda depressão, tudo que não é Deus, sobre nós, o teu Espírito, a fé viva. Eu quero viver algo novo. Vamos do início, lá do início, vá. Vem me visitar hoje aqui. Quem pode abrir os braços? Abra, vá. Quero conhecer mais de ti. Por isso, Espírito vem, Espírito Santo. você já está sentindo uma alegria que vem de Deus, querido. Comece a cantar no Espírito, comece a cantar, declare isso. Vem me visitar hoje aqui. Canta, igreja, cante, querido. Quero conhecer mais de ti. Por isso, Espírito vem, Espírito Santo.